Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Hoje eu quero conversar com você sobre a fé diante das provas. A fé diante das provas. E um dos maiores exemplos que temos na Bíblia para tratarmos a respeito desse assunto é justamente Abraão, conhecido como o pai da fé. Muita gente pode se perguntar por que Abraão se tornou o pai da fé. Ora, para você que conhece a história ou não conhece, para quem conhece, vamos relembrar. Para quem não conhece, deixa eu só mostrar a você um pouquinho da história que está relatada lá no livro de Gênesis. Abraão, ele já era muito idoso e Deus o prometeu, Deus deu uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que tinha um grande problema, apesar com a sua idade e também a sua esposa Sara, que era estéril, isso parecia algo impossível aos olhos humanos. E justamente quando ele tinha lá seus 100 anos de idade, vem o filho da promessa. É claro que eu não vou relatar aqui todos os detalhes, inclusive a respeito de Ismael, mas eu quero falar com você a respeito de Isaac, seu filho da promessa, aquele que Deus prometeu, aquele que Deus disse: eu vou te dar o filho da promessa, eu vou fazer de você uma grande nação e essa nação abençoará todas as nações da terra. E aí o que aconteceu? Em Gênesis 22, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar a fé enfrentando as provas. Como que isso aconteceu? Deus então chama Abraão um dia e diz: Abraão, eu quero que você faça algo por mim. Quero que você tenha esse ato de fé por mim. Eu quero que você leve seu filho Isaac ao monte e ali o sacrifique. Ou seja, faça isso porque você confia em mim. A Bíblia diz que Abraão, no dia seguinte, logo na madrugada, pegou tudo o que precisava, alguns de seus servos, e foi caminhando com Isaac àquela direção. Daí, nós começamos a aprender algumas coisas sobre a fé diante das provas. A primeira coisa que aprendemos é que Deus prova, sim, a fé daqueles que o amam. Deus, ele não tenta para destruir. Satanás, sim, o inimigo, ele tenta para gerar destruição. Deus prova os seus servos para a edificação, para o crescimento. Se eu fosse perguntar a você hoje, quais foram os momentos em que você mais conheceu a pessoa de Deus? Quais foram os momentos em que você mais mergulhou na presença de Deus? Geralmente, o 99% dos casos, a resposta será a seguinte: foram momentos em que eu estava enfrentando lutas, provações e guerras muito grandes. Nesse momento é que nós vamos conhecer mais ainda o Senhor. Muita gente que pensa ter fé, quando enfrenta uma prova, uma luta muito grande na sua vida, geralmente começa a murmurar, começa a reclamar, começa a se levantar até contra o próprio Deus. Deus não existe, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Mas aqueles que têm fé e passam por provas, na verdade, é justamente neste momento em que se aproximam mais do Senhor. Eu já tive muitos desses momentos na minha vida, momentos gravíssimos da minha vida, e certamente ainda vou enfrentar alguns momentos. E nesses momentos, Deus reservou para que eu pudesse conhecê-lo ainda mais. Lembro de Jó quando dizia e disse, na verdade, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. As provações também revelam algo muito interessante. A provação traz para nós a revelação de que ou estamos agarrados à bênção ou amamos o doador da bênção. Muitas das vezes recebemos uma bênção do Senhor extraordinária, algo que aguardávamos, como foi, por exemplo, Abraão. E ali, naquele momento de prova, seria o momento dele revelar se ele estava realmente voltado com seu coração apenas para a bênção ou seu coração ainda pertencia ao doador da bênção. Então, todos esses momentos que nós passamos revelam muitas coisas sobre nós em relação à pessoa de Deus. E se nós sairmos aprovados diante dessas provas que estamos enfrentando, que talvez você esteja enfrentando hoje, certamente você conhecerá mais o Senhor. A segunda lição que nós aprendemos com Abraão está ali no versículos 3 e 4, que fala da obediência imediata de Abraão. No mesmo momento que ele ouviu aquele pedido de Deus, diz a palavra que na madrugada ele se levantou com seus servos e com Isaac e partiu para obedecer ao Senhor. A Bíblia não revela para nós exatamente quais eram as emoções de Abraão, o que Abraão estava sentindo, o que estava no seu coração, como sua alma estava angustiada. A Bíblia não nos revela exatamente isso, mas ela traz sinais para nós, podemos fazer algumas leituras. Certamente, como um ser humano, como também Abraão, como eu e você, ele não estava ali soltando fogos.
ele estava com seu coração muito pesado diante de tudo aquilo. Abrir mão da promessa talvez poderia ser confuso, mas na verdade, para Abraão, naquele momento, creio eu, não era. E isso está revelado em outra lição a respeito de Abraão. A palavra de Deus vai dizer que Abraão, quando ele deixa seus servos para continuar a viagem com Isaac, ele vai dizer o seguinte: fiquem aí, porque nós ainda voltaremos. Nós vamos fazer o sacrifício, mas nós voltaremos. E quando Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Está aqui a lenha, né? Está tudo preparado, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão responde a Isaac: Deus irá prover para si o cordeiro. Ou seja, a fé, ela tem uma relação muito profunda com a obediência. Tudo que fazemos em fé está relacionado à obediência à palavra de Deus. Fé sem obediência à palavra não faz sentido algum. Não existe fé se não houver aplicação da palavra em nossa vida. É por aí que nós vamos conhecer mais a respeito da fé que temos. É justamente através da aplicação desses princípios que a fé será revelada e que a fé será ampliada. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu amplio a minha fé, eu amplio esse conhecimento, eu amplio a pessoa de Deus no meu coração, ou seja, eu o conheço ainda mais. E isso, obviamente, gera obediência. Uma pessoa que diz ter fé e não obedece os princípios do Senhor, certamente não é o tipo de fé que nos aproxima de Deus. Pode ser uma mera confiança que todo ser humano tem, mas não é uma fé verdadeira e genuína que faz com que você vença os desafios da sua vida. E outra coisa, Deus, ele honra a fé obediente. Deus, ele honra a fé obediente. Abraão, naquele momento, quando ia sacrificar Isaac, quando ele levantou as suas mãos para o sacrifício, o que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. Ele falou: pode parar, não precisa. Agora eu sei que você é uma pessoa que tem fé no doador da bênção. Então, naquele momento, Deus proveu o cordeiro. E Deus chama cada um de nós para estarmos diante dele. E em alguns momentos, para estarmos diante dele, vamos precisar passar por algumas provas. Talvez seja a prova que você está passando nesse momento, ou que talvez você ainda vai passar. E se você relembrar exatamente as provas que você teve na vida, foi como eu disse, nesse momento, Deus trouxe isso em sua vida para se aproximar dele. Eu creio que você saiu dali uma pessoa muito mais madura, muito mais forte, muito mais fortalecida, amando ainda mais o Senhor. Então a fé que nós temos diante das provas nos aproxima do Pai, não nos afasta de Deus, não serve para nos destruir, serve para nos edificar, para nós amarmos cada vez mais o Senhor. Talvez seja bastante complexo compreender isso no momento da prova, no momento da dor, no momento do luto. É complexo compreender isso em certos momentos que nós estamos passando. Mas se você desenvolver a sua fé diante das provas, certamente você vai conhecer esse Deus que tantos homens e mulheres dele o conheceram na Bíblia por meio dessas provas. Você não vai conhecer ninguém na Bíblia que foi servo ou serva dele que não tenha passado por muitas provas. E assim conheceram o Senhor e enfrentaram essa vida que nós estamos enfrentando hoje, as circunstâncias da vida, pela fé. Uma fé perseverante, uma fé que está focada no Senhor, pela qual você irá vencer todas as coisas. Tudo isso que você está enfrentando hoje, pela fé em Deus, procurando conhecê-lo cada vez mais, você irá superar, porque o Senhor irá te capacitar. Ele vai prover para você o cordeiro na hora certa. Apenas confie nele e siga em frente. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo Café Pastoral.